abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2. E vamos ler esse texto. Vai ser projetado aqui o material, um slide para que os irmãos estejam acompanhando a ministração, pelo menos os tópicos, e assim ter uma apreensão melhor, uma interação melhor. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Diz o texto, irmãos: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Esses versículos, os dois, dão uma mensagem muito maravilhosa e importante. Então eu não vou me deter nos versículos, porque o meu objetivo é pegar esses versículos não como um pretexto, mas como um texto mesmo para ir adiante, trazendo um outro conteúdo, mas que está intimamente ligado a esses versículos. Porque aqui fala o apóstolo Paulo, tratando a uma igreja que tinha os seus conflitos, a igreja de Corinto, e toda a igreja tem, não é? Umas mais, outras menos. A de Corinto tinha mais, e deu um trabalho exaustivo ao apóstolo Paulo. Ele fala a essa igreja, depois de tratar a questão, não é, do culto à personalidade, porque era próprio da cultura grega o culto à personalidade, não é? Os grandes filósofos, a questão fisiculturista, não é? Então havia quase que um endeusamento de algumas questões relacionadas à pessoa, e isso veio para a igreja. Havia os partidarismos, havia os conflitos dentro da igreja de Corinto. E aqui no capítulo 4, ele, depois de tratar sobre isso nos textos anteriores, ele vem dizer: olha, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Mas ministros aqui eu não quero adiantar, porque vamos em outro tempo trazer uma palavra sobre esse texto, como disse. Mas ministros aqui na esfera governamental é uma coisa, na esfera governamental, política governamental. Mas ministros aqui, que o apóstolo Paulo fala, eram aqueles remadores de galés, que estavam já condenados à morte. E eles eram levados ali, muitos deles morriam mesmo. Então, nos considerem como ministros de Cristo, ou seja, remadores de galé, escravos. Esse é o sentido no grego que o apóstolo Paulo traz. E aí ele vem agora: e dispenseiros dos mistérios de Deus. E dispenseiros é uma palavra que tem a ver com dispensa. Então era a figura do mordomo, era aquele que era responsável pelo alimento da casa. O senhor da casa, isso num período outro, né? Não tão distante, porque até pouco tempo, lamentavelmente, a escravatura perdurou em nosso país e em outros, não é? E não apenas aqui, mas é algo histórico dentro da humanidade, não é? Em outros países. Então percebemos que o Senhor confiava. Por isso que no versículo 2 vem disso: além disso que se requer dos dispenseiros, dos mordomos, dos administradores, é que cada um deles seja encontrado o quê? Fiel. É preciso ser fiel. Porque ele cuidava, ele fazia com que aquele alimento que estava na despensa e era trancado à chave, fazia com que chegasse na mesa. Tá certo? Era dado às cozinheiras, aos cozinheiros, para que chegassem à mesa. Então esse é um pano de fundo do texto que nós não vamos nos deter, porque aqui, irmãos, tem tanta coisa profunda que em outro momento a gente traz para a igreja. Mas princípios
porque o tema dessa mensagem é princípios, de fato, da mordomia cristã. Entendemos que princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou uma instituição. São padrões, são normas de conduta. Os princípios, eles dão o norte da pessoa ou da instituição. Princípios também podem estar associados às proposições ou normas fundamentais que norteiam as ciências, como os princípios da física, tão complexos para alguns, não é? Principalmente para esses que vos fala, os princípios da contabilidade, os princípios do direito, aqui alguns militam, os princípios filosóficos, os princípios morais, os princípios constitucionais. Hoje a gente ouve, não é bem a nossa área, mas a gente ouve sobre a instabilidade, não é? Nessa área, porque se trata de interpretação, mas existem princípios claros lá, os princípios constitucionais, os princípios da administração, e etc. Os princípios enquanto ciência. Mas nós vamos perceber também que a Bíblia é um livro que contém princípios. Na Bíblia nós temos princípios que não se prendem, preste bem atenção os irmãos a isso, não se prendem ao contexto histórico apenas, tá certo? Ou à época em que eles foram escritos. Por quê? Porque princípios se requer do princípio bíblico que conste tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para que seja um princípio bíblico. Porque quem pensa que o Antigo Testamento está aqui apenas como um enfeite na Bíblia, não é assim. É uma outra aliança, mas é preciso uma correlação de Antigo e Novo, e de Novo e Antigo Testamentos. Então, para identificarmos um princípio bíblico, devemos checar. Por isso que Jesus, um livro escrito há um tempo atrás, a Bíblia que Jesus lia, Jesus faz citações muito do livro de Deuteronômio, porque era da lei. Então, é preciso que se cheque, que se analise o que está escrito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E com foco, uma lente maior, naturalmente, no Novo Testamento. Por quê, irmãos? Porque é a nova aliança, que Cristo veio, cumpriu a antiga, e hoje nós vivemos em uma nova aliança, no tempo de graça com Cristo. E o que é mordomia? Inclusive, estava lendo há pouco tempo, um pastor pregando sobre mordomia cristã. E aí a liderança reuniu, acho que influenciado por alguns da igreja. Só, pastor, nós queremos pedir ao senhor que o senhor não fale mais sobre mordomia, não. Porque o entendimento de mordomia, hoje, ele já está gasto. E ele pode ser equivocado. As mordomias, ou seja, os privilégios de alguns, não é? Mas quando a Bíblia fala de mordomia, não fala de privilégios. Ao contrário, ele fala de deveres. De deveres. Então, mordomia cristã, não é? É essa área de administrar as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus. É administrar, cumprir as atribuições que uma pessoa recebe, que o cristão recebe. Então, o princípio da mordomia é administrar, é cuidar aquilo que é deixado sobre a nossa responsabilidade. Isso desde a mais tenra idade, ensinarmos aos nossos filhos como cuidar das coisas que são nossas, entre aspas, dadas por Deus, e das coisas de Deus. Então, isso é mordomia. E nós vamos perceber, então, alguns princípios, tá certo? Princípios bíblicos voltados para a mordomia cristã, que vai além de dízimo e oferta. Eu, necessariamente, hoje,
Não estou falando apenas de dízimo e oferta, de contribuição, de sustento da obra da igreja. Não, essa mensagem ela vai muito mais além. Ela não tem esse foco. Os irmãos irão perceber pelo menos alguns princípios importantes, fundamentais, como é próprio do princípio, para a nossa vida, para a vida da igreja. O primeiro deles é o princípio da posse. Nós precisamos entender o princípio da posse, não é? E o texto de Salmo 24, versículo 1, não é? Às terças-feiras eu pedi para ler, mas eu acho que eu vou deixar só para o domingo. A terça, ministrando a palavra, na quinta-feira passada, pedi que ele se lesse, mas vamos aqui aproveitar e ler, porque você lendo a palavra, não é, você apreende também melhor a palavra. Vamos ler juntos, Salmo 24, 1, leiamos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertencem o quê? A terra, o mundo, né? E aqueles, tudo aquilo que contém nessa terra. E terra aqui não é o sentido de ser o planeta Terra apenas. Porque nós sabemos que nós somos um dos planetas desse sistema. Existe um universo que vai muito mais além. Por isso que a pergunta é hoje, tem vida em outros locais? Até hoje a ciência não descobriu. Muito investimento tem sido feito, irmãos, muito dinheiro gasto, não é? Ou investido, né? Uma loucura, frenesi enorme para se perceber vida em outro local, inclusive com alguns outros interesses. Mas nós sabemos que esse princípio de posse, ele é claro nas Escrituras, não apenas nesse texto, mas em toda a Bíblia. Deus é possuidor, é dono, é Senhor de nossas vidas, de todas as vidas, e também no sentido de criação, e também do universo. Percebemos que nós precisamos reconhecer que tudo que somos e tudo que temos pertencem a Deus. Pertencem. A nossa vida é dele. O que temos foi dado por ele. Esse é o entendimento bíblico que temos. Conheci gente lá atrás no início do ministério que vi bater no bolso e disse: o meu Deus é o meu bolso, é o meu dinheiro. Oh, tão enganado. E um final triste daquela pessoa, não é? Não apenas porque disse isso, mas pela maneira equivocada que se tem da vida e daquilo que temos na vida. Então é importante nunca perdermos de vista que devemos ser bons mordomos de tudo que Deus nos deu. De tudo que Deus nos deu. Se Ele nos deu, e essa é a visão mesmo, que é com empenho, é com o trabalho, porque nós sabemos que não desce assim numa carruagem divina de fogo, não é? Os bens é com empenho, é com trabalho, é ralando mesmo. Mas é Deus quem nos dá a saúde, é Deus quem nos dá a força, é Deus quem nos dá aquilo que é necessário para que nós possamos então dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu olho para trás, e aqui alguns estão aqui nessa situação, e olho para trás, nada tinha, e às vezes até tinha condições de tê-lo, mas tudo que tinha saía pelo ralo. O devorador levava. Por quê? Porque não sabia administrar e porque não tinha Cristo no coração. Mas hoje posso dizer que são meus, dados pelo Senhor. Então o princípio da posse, tá certo, irmãos? Esse é o primeiro princípio. Mas há o segundo princípio, que é o princípio da boa administração. Princípio da boa administração. Lucas 14, 28 a 30, ali tem 33, mas é até 30. Né? Fui eu que coloquei errado. E li esse texto na quinta-feira, falando sobre elementos norteadores da vontade de Deus. E nós vamos reler, porque existem outros textos nas Escrituras que falam sobre administrar bem, sobre cuidar bem daquilo que nós estamos fazendo, usar o bom senso, que foi o tópico que nós destacamos na quinta-feira passada. Vamos ler juntos esse texto? Leiamos. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa,
e verificar se tem os meios para concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Essa é uma parábola dita por Jesus, de alguém que começou uma obra, mas não terminou. E não tem coisa mais feia, irmãos, do que uma obra inacabada. Isso no âmbito político-governamental, dinheiro que é investido ali, e depois, por questões político-partidárias, não se termina, para que não se envolva o nome. Nós sabemos muito bem disso, não vamos nem usar o púlpito para nos deter muito nessa questão. Até porque hoje, tudo quanto se fala em política partidária, parece que mexe mais caju com a gente, importuna muito mais a gente do que se falarmos de pecado. Né? Nós estamos vendo isso nos grupos e redes sociais da igreja de WhatsApp. Alguém comentou alguma coisa, pronto, parece que acende uma fogueira e nos dói mais do que vermos vidas perdidas. Mas fecha esse parênteses. Mas questões inacabadas da vida, as pessoas que começam uma obra, um plano, um projeto que é feito e não terminam. Começam uma torre, mas não calculam bem, não fazem o que hoje é chamado pelos princípios da contabilidade, um orçamento simples, pessoal, familiar. É o princípio da boa administração, irmãos. Um controle simples, porém eficiente de orçamento doméstico. Eu sei que quando se fala em orçamento, tem algumas pessoas que têm dito: eu vou estar preso a um orçamento? Orçamento nu e cru ali, tudo que eu vou usando da forma que devo. E nós sabemos que não termina bem, porque pelo menos, mesmo que você não use orçamento, pelo menos as contas devem ser pagas antes de ter o ócio, antes de ter o lazer, não é? A regra básica na boa administração é o quê? Não gastar mais do que se ganha. Não gastar mais do que se ganha. Mas isso é tão óbvio, pastor. É óbvio. Parece ser óbvio, mas hoje, essa obviedade, é isso que tem esse termo, está fazendo com que milhões de brasileiros, um percentual considerável que depois você pode buscar, em internet se fala, e não estou trazendo aqui porque vi variados, tanto do ano passado, já para o início desse ano, de pessoas endividadas, de famílias endividadas. Isso é uma novidade para a gente? Não. Porque nós sabemos também, não traz a desculpa, que o nosso poder de compra tem caído a cada dia. Mas, irmãos, sem a boa administração, nós vamos ter problemas enormes. Há anos atrás, já vão bons anos, no início, trabalhando com congregação, tinha um casal querido e tinha uma filhinha na congregação que estava à frente, nessa época lá em Augusto Franco. Ambos ganhavam salário mínimo. Ambos. E aí eu olhava, e nessa época, o honorário que eu tinha era de um salário mínimo, como obreiro, né? Graças a Deus. E eu dizia: como é que consegue? Porque já tínhamos a dimensão do que é uma família. Como conseguem? Diz: pastor, tem que conseguir. Nós fazemos lá o orçamento, né, nós preparamos tudo, fazemos tudo, analisamos, e não há um descuido maior. É claro, irmãos, que hoje nós sabemos das implicações em relação à família, em relação ao alimento, em relação a outras áreas da vida, em relação ao que se gasta hoje com remédios, com medicação, na área de saúde, e que o imposto de renda não restitui como deveria. Nós sabemos de tudo isso. Mas o princípio da boa administração vai trazer para nós que nós não devemos nos conformar com isso. É preciso uma boa administração daquilo que Deus nos confiou a partir do que ganhamos. Mas há um terceiro princípio, que é o princípio da honestidade.
princípio da honestidade. Está ligado à mordomia? Mas é claro. Mas é óbvio que está. E em Provérbios 11:1, nós vamos ler em duas versões. Eu lerei uma primeira versão, mais clássica, que diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vamos ler a versão da Bíblia Viva, que eu coloquei ali também. Leiamos. O Senhor detesta a desonestidade, mas o seu grande prazer é uma pessoa honesta e decente. Essa é a versão mais comentada da Bíblia Viva. Honestidade, o princípio da honestidade. Irmãos, poderia ser algo natural falarmos em honestidade em relação às pessoas de um modo geral, independentemente de credo. Honestidade. Poderia ser algo natural falarmos de honestidade em relação a pessoas que professam uma fé. Dentre elas, a nossa, a fé evangélica. Mas já precisa ser digno de nota, às vezes até de admiração, e uma leitura, às vezes até estereotipada e equivocada, porque parece que para sermos honestos, que é um dever nosso, nós precisamos pedir desculpa. Pedir licença. Olha, desculpa, mas eu não faço isso. Eu não vou praticar isso, porque isso é desonesto. Desculpa. Um absurdo. Desculpa, mas a minha empresa, a minha pequena empresa, eu como microempreendedor não vou por esse caminho, não posso fazer isso. Desculpa, eu preciso prezar pelo... Sou melhor do que ninguém, mas eu preciso ser honesto. É o princípio da honestidade. Hoje já é admirável quando alguém encontra algo que não é dele, como uma bolsa com documentos e com dinheiro e com cartões, enfim, os cartões bloqueiam, mas com dinheiro, e depois aquela pessoa simples pega aquilo ali, vê o que tem e vai procurar entregar na polícia, na delegacia, dizendo: não é meu. O princípio da honestidade. Creio que já contei aqui um tempo atrás, já vai algum tempo, mas eu lembro como hoje, saí com alguém aqui da igreja, que na época precisava de uma conversa pastoral, mas não aqui em gabinete. Quando a coisa é muito mais séria, a gente, pastor Flávio, leva para comer alguma coisa. e ele pagou, né? Eu ia pagar, porque fui eu que convidei. Ele disse: não, pastor, eu digo: não vamos brigar por isso. Né? Se for necessário outro sentado, eu pago, vamos ficar acordados assim. Né? Chegamos ali àquele restaurante, já à noite, e na saída, deixamos os carros lá, uma moça ali estava tomando conta, e quando saímos, eu puxei da carteira, crendo que era uma cédula de R$2, que na época valia um pouco mais do que vale hoje, para dar a ela. Mas havia uma cédula, e eu puxei sem perceber. Havia uma cédula, não sei o que essa cédula está fazendo de R$100 lá. Porque é difícil uma cédula de R$100 estar no bolso do pastor Batista, né? Não sei que mas pastor Batista. Mas estava a cédula de R$100 lá, e eu puxei de forma desapercebida e entreguei àquela moça. Não parece a cor de R$2, de R$100? Parece. Então o engano não foi assim tão grosseiro, né? Foi no valor. E aí entreguei e entrei no carro. Quando fiz a volta para sair, fiz aquilo lá, né? A baliza. Né? Aí aquela moça chegou e disse: moço, eu só vi ela gritando: moço! O vidro já fechado, e ela batendo assim um pouco no carro. Moço, olha o que o senhor me deu. A cédula de R$100, e ela balançando aqui. Eu disse: não, R$2. Ela disse: não, é 100. E aí eu
Não tinha como, o desejo foi dar a cédula de 100 para ela, como gratidão pela honestidade dela. Porque nós buscamos a honestidade, não são nos grandes escalões. Impressionante, é na gente simples, muitas vezes. E como aquela cédula de 100 reais estava ali, não é como que meio perdida, mas eu tirei a cédula de 20, que estava também ali, essa é muito mais presente, e dei a ela. Não é? Ela disse, não precisa não, porque eu só quero o que é meu. Eu disse, não, esse é seu, pode ficar sem problema, muito obrigado. E eu disse a ela, o meu desejo é lhe dar essa cédula de 100. Honestidade, o princípio da honestidade. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Conheci alguém que vendia queijos, e não eu, nunca percebi, mas tem gente que olha muito, e é muito observadora, e faz bem, tá certo? Ele, quando ia pesar, colocava um pouco mais a mão, porque era aquela balança, não é? Que onde se coloca o peso, era digital já, e ele pressionava um pouco com a mão. Não sei se só fez aquilo daquela vez, creio que não. E aí a pessoa percebeu e disse, o quê? Só isso? O senhor fez um negócio errado. E aí deu uma brigazinha. E eu de lado. Desonestidade. Por isso que aqui, na versão mais clássica de Provérbios, diz, balança enganosa, pesos enganosos, é a abominação para o Senhor. Ou seja, alguém que é desonesto. Mas Deus tem prazer na pessoa honesta e decente. Crente, irmãos, todos nós membros da PIB, abramos, o português que mata a gente, abramos nós os ouvidos. Crente precisa, deve ser honesto em tudo o que faz. Em tudo. É inadmissível um cristão desonesto. Mas nós vamos adiante, irmãos, e vamos para um outro princípio, já dando contornos finais a esses princípios que caminhamos. O princípio da quitação. Romanos 13, 8. Vamos ler juntos? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A ninguém deveis coisa alguma. Apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, que é uma tese teológica profunda, exceto o amor. Então, nós precisamos, irmãos, evitar, dever e sermos cuidadosos em quitar os nossos compromissos. Quitar os compromissos. Não estou falando daquele imóvel que a gente compra e fica pagando uma eternidade. Não é? 30 anos, vai. 25 anos para alguns. 30. Isso é dívida? Não. Isso é um compromisso financeiro. O que é dívida? Essa é uma área que estou militando aqui e tive que me debruçar porque não é minha área. Outros deviam pregar aqui. Né? Devem pregar nessa parte. Mas é pastoral, está ligado à mordomia cristã. O que é dívida? É você deixar de pagar aquele compromisso. Aí é dívida. O crédito, alguém diz, não, eu procuro comprar sempre as coisas à vista. Meu irmão, graças a Deus. Continue fazendo assim, porque alguns não conseguem. A gente parcela geralmente o quê? E não sei quantas vezes quando der o cartão. O crédito é ruim? Não. O crédito é bom. Mas crédito sem ser pago, ele vai gerar o quê? Vai gerar dívida. E na dívida há um rolo compressor. Na dívida, os juros altíssimos no Brasil. De forma que crédito sem controle vira dívida. E nós precisamos entender que existe um princípio da quitação. Sermos bons pagadores. Ainda há pouco tempo, lamentavelmente, ouvi alguém dizendo, pastor, eu presto serviço
algumas pessoas. Não estou dizendo que são todos, viu, irmãos? Graças a Deus. Eu creio até que é uma minoria, mas uma minoria que fermenta, que influencia e que traz um mau testemunho. Olha, presta o serviço nessa área a pessoas, inclusive pessoas crentes, cristãs. Tem alguns que dão trabalho para pagar e tem uns que nem pagam e nem dão satisfação. Nem dão satisfação. Porque quando a gente está devendo e se vê em dificuldade, é natural que a gente fique negociando. Fale pelo menos com a pessoa, diga, ó, eu estou com essa dificuldade, vamos protelar, vamos renegociar. Mas, irmãos, não há, se a desonestidade é uma lástima na vida do cristão e de qualquer pessoa, imagina alguém caloteiro. Cristãos caloteiros que não pagam as suas dívidas. É lamentável, é grave isso. Gravíssimo. Porque isso aí você não vai pagar no céu. Nós vamos pagar alguma coisa e eu não quero duvidar da salvação de ninguém. Vamos pagar lá no céu? Não, é coisa da terra. E temos que pagar aqui na terra e ser bons mordomos, quitando, saudando, pagando o que nós devemos, inclusive, e acima de tudo, eu diria, não é? Como o apóstolo Paulo ali diz, o amor. O amor. A ninguém deveis coisa alguma no seu amor. Pode ser que você seja um bom pagador, glória a Deus. Seja mesmo, está fazendo o seu dever. Mas e o amor? Se você está devendo, você também está em dívida. Você já pensou também sobre isso? Vamos adiante, irmãos, e vamos ao último princípio desses 5, não é? Que nós aqui abordamos, que é o princípio do maná. O princípio do maná. Êxodo 16, 19 a 21. Vamos ler juntos? Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. O contexto aqui dispensa maiores detalhes. Peregrinação do deserto, quando o povo foi abençoado com o maná e com as codornizes. O maná, os que hoje comentam as escrituras, dizem que nesse alimento tinha nutrientes, não é? Necessários, importantes para aquele povo de Israel peregrino naquela região desértica. Percebemos então que o Senhor manda o alimento, o Senhor o sustentou com o maná, e a ordem dada por Moisés, que recebeu de Deus, foi: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Ou seja, colha o maná naquele momento. Se alguém lê ali sem ter uma interpretação correta, uma hermenêutica sadia, vai dizer: então estou certíssimo, é para gastar tudo de uma vez. Tudo que eu ganhar num dia vai embora, né? Às vezes dá a sensação disso quando a gente paga tudo e diz: puxa, paguei tudo. Aí depois eu disse: meu Deus, num dia só foi tudo. E hoje, pastor Flávio, hoje já é para mim já admiração. De um celular a gente pagar todas as contas, né? Todas as contas. E nós percebemos que o texto não quer dizer isso. A você, adolescente, que se ainda ganha mesada, não é? Sinta-se um privilegiado, e que a mesada vai embora num dia, num momento, numa ida ao shopping, quem sabe, ou outro lugar, não sei. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ali ninguém dele deixe para a manhã seguinte, porque tinha as suas explicações. Vamos ver lá no final, no versículo 21. Mas o que foi que o povo de Israel fez? Não deu ouvidos a Moisés, alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, e deu o quê? Bichos, e cheirava mal. E Moisés se indignou. E olha que Moisés, a Bíblia diz que era um dos homens mais mansos que já existiu na face da terra.
Moisés se indignou. Por quê? Porque o povo desobedeceu. Aqui o princípio, irmãos, do maná diz o seguinte, preste bem atenção. Quando eu adquiro, mesmo que você possa dizer, mas foi com o dinheiro do meu bolso. Quando eu adquiro algo que não necessito no momento, não preciso no momento, vai cheirar mal, vai virar bicho. Por isso que Jesus foi tão claro, olhem para os lírios do campo. As necessidades básicas, lá em Mateus, ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça primeiro. E as demais coisas são as necessidades que serão acrescentadas. O consumismo, aqui está dizendo, trazendo a contextualização para nós. Consumismo. Tem gente que não entra num lugar, às vezes entra para ver só o valor, mas quando sai já não tem como sair. E mulheres, atenção, porque vocês estão, segundo as pesquisas, mais propensas a isso do que os homens. As mulheres. Inclusive hoje é algo doentio. Porque existem pessoas que elas têm uma compulsão para comprar alguma coisa. Tem que comprar. Eu acho estranho, irmãos, doentio, esquisito, me permitam. Alguém ter 2.000 pares de tênis, 2.000 pares de sapatos. Isso são os artistas, mas quem sabe? Tem alguém que está querendo acompanhar isso. É uma coleção? Tudo bem, coleção. Mas será que não é o consumismo beirando? Querendo pegar além do que é o necessário? O princípio do maná. E no versículo 21, encerrando, diz que eles colhiam-no, pois, manhã após manhã. Cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Qual é o princípio do maná que está embutido nesse versículo 21? O princípio da dependência diária. Dependência diária. Não faz parte da nossa cultura, mas nós recebemos os nossos honorários, as prebendas, salários, mensalmente. Né? É de praxe, geralmente mensalmente. Em outras culturas, como me parece que é a norte-americana, vocês que são mais afeitos, é anual, é uma coisa, se faz um planejamento já por ano. Independentemente de mensal, semanal, quinzenal, anual, o princípio aqui do maná diz que eu preciso depender de Deus todos os dias, mesmo que eu tenha aquele suporte, que hoje se torna cada vez mais difícil, emergencial financeiro. Mas não é aquele suporte que eu tenho, emergencial financeiro, que vai me dar tranquilidade total para dizer, puxa, alma, come, bebe, regala-te, porque eu já tenho lá guardado em meus celeiros e não passarei necessidade. Você lembra o que essa parábola que Jesus contou atribuiu a esse homem, a quem ele era, o perfil dele, de louco. Louco! Essa noite pedirão a tua alma e o que tens guardado para quem será. Ou seja, você e eu dependemos de Deus diariamente. Sem dialogar muito o encerramento, irmão, mas nós lembramos de Jó, um homem prudente, um homem que teve um elogio de Deus que todo cristão gostaria de ter. Pastor, meu Deus, viste o meu servo Jó, Satanás? Viste como ele é zeloso, ele é prudente. Não apenas porque ele é bem sucedido, não, Satanás diz, não, peraí. Ele é assim porque o Senhor encheu ele de bens, os filhos dele têm saúde, ele não passa desse, ele é um dos mais ricos aqui da terra. Então, mas em pouco tempo, veio um redemorrinho na vida de Jó, que tirou tudo que ele tinha, só não tirou a esposa. Graças a Deus deixou aquela mulher com ele, para que aquela mulher testemunhasse do que aconteceria na vida de Jó.
E nós percebemos então que a nossa vida, o princípio do maná vem e diz, olhe, dependa de Deus diariamente. Diariamente. Irmãos, nós celebramos aniversário, né? O próprio nome já diz aniversário, ou seja, é anual. Nós celebramos. Mas, se nós entendermos de forma profunda e maravilhosa de que nós não aniversariamos, nós precisamos celebrar ao Senhor diariamente, assim como a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam cada manhã em nossa vida. Já pensou se as misericórdias de Deus fossem anuais, né? Seriam poderosas, claro, e seriam anuais e que cobriria todo o ano, mas Deus, em sua palavra, se preocupou em tratar de algo diário. A nossa dependência diária é o que o princípio do maná traz. O meu desejo como pregador dessa manhã é que essa palavra sobre mordomia, princípios bíblicos da mordomia cristã, ela seja realizada, cumprida por nós. Que nós possamos, agora que ouvimos, realizar, se não temos realizado. Porque conheço os irmãos e sei que alguns têm procurado com muito empenho, não é? Mas todos nós possamos entender a palavra que o Senhor está nos dando, está trazendo nessa manhã, sobre mordomia cristã. É importantíssima essa palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e depois dar contornos finais com a bênção. Muito obrigado, Senhor, nessa manhã. Agradecemos porque a Tua palavra, ela traz princípios maravilhosos para as nossas vidas, para a família, para a igreja, para a nação, para o mundo. E nós rendemos a Ti honra e glória, porque sabemos o quanto é maravilhoso uma vida que se dedica a observar os princípios da Tua palavra, principalmente ligados, todos eles, mas principalmente ligados à mordomia cristã. Ó Senhor, que sejamos bons mordomos na igreja, na casa, em nossa vida, na vida do casal, para que o Teu nome seja glorificado. O Teu nome é glorificado quando somos bons mordomos. Exaltado, pois, seja o Teu nome. Traz nessa manhã a exortação com essa palavra clara, a gente que precisa entrar nesses princípios, porque os desprezou, quem sabe, lá atrás. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém.